Conexões, a TV da Estação do Saber, é este programa que você está aqui e hoje eu estou numa escola muito especial com essa garotada linda, linda de viver. Hoje eu estou aqui aonde? No Tales de Azevedo. Uma palma para esse grande colégio. Uhul! Aqui temos os cursos na área de administração. Cadê a turma de administração? Também aqui, ó. Cadê a turma do jurídico? Da logística? Do ensino médio? Cara, esqueci de algum curso? Sintonize a TV Conexões, a Estação do Saber. Hoje um programa especial. E vai estar comigo uma comunicadora. Parece que nós combinamos a roupa, mas não foi não. Ivone Lemos, vem pra cá, querida, vai apresentar comigo. Muito obrigada. Olha, gente, que energia boa. Então seja bom, muito né? bem-vinda muito à obrigada. TV Conexões. Ivone, hoje tem um dia especial, e aí eu já vou lhe convidar e convidar os nossos alunos. Nós vamos assistir um vídeo agora. 8 de março é o dia em que comemoramos a resistência, a resiliência, a luta das mulheres ao longo desses séculos. E é isso aí, mas hoje o tema, a TV Conexões escolheu o tema saúde, não é isso, Ivone? Sim, saúde, são três ações e estamos aqui com 3 gigantes que vai nos ajudar a entender, a compreender, porque em primeiro lugar, além da educação, claro, é a saúde. E saúde é o que interessa, já dizia um programa aí. E o resto, quem é do tempo sabe. Eu queria dar um abraço, querido, aí na nossa querida diretora que nos acolheu nessa escola, que tanto representa para a nossa comunidade, para a Bahia, a educação da Bahia cada vez mais forte e fortalecida com vocês. Mas os temas, nós vamos discutir o que, Ivone, hoje? Tá, maravilha. Agora, cadê minha pesca? E agora vamos receber um dos convidados que vai falar sobre saúde. E quem a gente recebe é o Dr. Paulo Vitor Lima, coloproctologista da rede DOR Bahia, coloproctologista do Serviço de Endometriose do Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos, membro do Núcleo de Endometriose e Infertilidade NEF, professor auxiliar de Clínica Cirúrgica da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, um jovem senhor, ou senhor jovem, que se dedica à nossa saúde. Seja muito bem-vindo. Que bom lhe ver. Sente aqui, ó, fique à vontade. Prazer. Ó, que felicidade. Esse hospital leva o nome da minha mãe, que é com muito orgulho, um hospital que atende a mulher, feito pelo governo do estado da Bahia. Aqui eu mando um beijo, ó, quis para meu governador, Jerônimo Rodrigues, e aproveito, mando um abraço carinhoso à nossa secretária da Educação, professora Rovenda Brito. Rovenda, Jerônimo, um beijo no coração. A casa é sua. Venha, fique à vontade, sente-se aqui, eu vou sentar aqui. Agradecer aos alunos que vieram, né? Isso é muito, muito importante. Aos médicos que já estão aqui conosco. E agora falar com o Dr. Paulo Vitor Lima, um jovem, né, minha gente? Não, um jovem? Um jovem.
Vou lhe fazer algumas perguntas, porque estamos no nível, na campanha de conscientização, e a gente tem muito para aprender, para entender Sim. da questão voltada sobre os nossos órgãos internos, né? Sim. O março é o mês colorido, né? Aham. Março é o mês de combate à endometriose, ao câncer de colo uterino e também ao câncer coloretal. Eu acho que é importante a gente voltar para o básico e falar primeiro o que é cólon reto, né? Essas estruturas fazem parte do nosso sistema digestivo. O cólon está ali no fim do trajeto do nosso sistema digestivo, certo? E o reto é a parte final do cólon. Infelizmente, essa parte do nosso organismo está aí associada a algumas doenças, e a que a gente vai falar hoje aqui é a neoplasia maligna ou câncer. E esse é um câncer muito importante, tanto em mulheres quanto em homens. Esse é um câncer que não escolhe gênero, mas é o câncer que acomete um grande número de pessoas no mundo e no Brasil, e no nosso país é o terceiro em incidência, ou seja, é o terceiro em número de casos, e é também o terceiro em número de mortes. Então, Nossa. é um câncer muito prevalente e de uma significância, de uma importância muito grande na nossa sociedade. O que é que ajuda na prevenção e o que prejudica? O que é que prejudica, o que é que favorece o desenvolvimento da doença? Consumo de alimentos defumados em excesso, consumo excessivo de carne vermelha. Hoje a Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente só deve comer meio quilo de carne vermelha por semana. Os carnívoros aí devem estar com os olhos arregalados. Quem gosta de churrasco, acabou o dia hoje. Também alimentos como álcool. O alcoolismo interfere no desenvolvimento do câncer de forma negativa. Então, o que é que a gente pode fazer para se alimentar com qualidade e prevenir? É consumir alimentos que favorecem o bom trânsito do intestino, ou seja, muitos vegetais, carnes mais leves, ou seja, carnes brancas de peixe, de frango. Então, focar mesmo nos alimentos ricos em fibra, certo? Maravilha. Falamos sobre alimentação. Agora, você poderia compartilhar os dados assim, a estatística, né, relevante sobre o câncer de colo retal, que as pessoas... O câncer coloretal só perde incidência nas mulheres para o câncer de mama. Ou seja, de todos os cânceres que a gente tem, o segundo mais frequente na mulher é o câncer de colo, é o câncer coloretal, é o câncer do colo endorreto. O senhor tem essas estatísticas aqui no nosso estado, na Bahia? A estatística no estado da Bahia, eu não tenho esse número de cabeça. Essa estatística que eu estou dando é do país inteiro, do Brasil. Sim, certo? sim. E quando isso eu estou falando de incidência, ou seja, o momento, quantidade de casos que estão presentes naquele momento. Sim. Quando eu falo de mortalidade, ou seja, uma gravidade maior, ele vai para terceiro. Ele perde espaço, continua perdendo para o câncer de mama e perde espaço agora para o câncer de pulmão, que é um câncer um pouco mais agressivo. Esse é um dado que é interessante do ponto de vista de por que ele é tão frequente e perde espaço? Muito provavelmente porque a gente tem muita coisa para fazer em termos de tratamento, ou seja, é um câncer que responde melhor ao tratamento que a gente propõe. Quais sinais e sintomas que devemos ficar atentos e, né, ficar assim alerta e que indica a consulta médica? E como as pessoas podem quebrar o tabu e o estigma e procurar mais os médicos proctologistas, se cuidarem mais, né, tanto homem quanto as mulheres? Para câncer de cólon e reto, nós não temos um exame físico específico, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo uterino, que Bruna vai falar daqui a pouco, ou câncer da região anal. É diferente. A gente não tem um exame físico que nos faz ali pesquisar no consultório. Sim. O que é que a gente tem que ficar atento em termos de sinal e sintoma? A gente tem que estar atento à dor abdominal persistente, perda de peso, sangramento nas fezes, perda de apetite. Perceba que são sintomas, de certa forma, inespecíficos. Várias doenças podem dar isso, mas a persistência desses sintomas devem ligar o alarme e o paciente procurar um médico. Quando ele chegar lá na UBS, explicar os sintomas, né, para ver se o médico entende e encaminha direitinho logo para o coloproctologista. Exato, são esses aí. Agora, uma coisa interessante é que nós temos um tempo, em termos de idade, para o paciente procurar o médico e se prevenir do câncer coloretal. Hoje, nós temos de recomendação que, a partir dos 50 anos, toda pessoa, seja mulher, que é o nosso principal foco de discussão, ou homem, deve buscar o profissional coloproctologista ou o médico generalista
para fazer uma colonoscopia. Toda pessoa deve fazer uma colonoscopia a cada 5 anos a partir dos 50 anos. Tá? E a OMS traz um dado relativamente recente, baseado em estudos clínicos, que a partir dos 45 essa investigação já deve começar. Então, algumas pessoas já devem começar a fazer essa prevenção com colonoscopia ou o exame de sangue oculto nas fezes, que é um exame que pesquisa se tem sangue escondido nas fezes da pessoa. O doutor Paulo, Ivone, Sim. veja só, gente, a Preta, eu conversei aqui sobre ela disse que descobriu com os primeiros sintomas foi quando ela olhou o cocô dela. Então, qualquer doença aí, para a gente se conhecer, é preciso se tocar, se conhecer, e às vezes o xixi, o cocô, às vezes está numa tonalidade diferente. É por aí, doutor? Nós temos na sociedade alguns tabus, né? Diversos. Diversos eles. E esse é um deles, de termos nojo de nós mesmos. Então, assim, o cocô saiu de você. Não tem por que a gente deixar de olhar para saber se tem alguma alteração. Então, está sangrando, mudou o formato, mudou a cor, está estranho. Vamos pesquisar com o médico o que está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante para a gente identificar alguma coisa errada. E lembrando que a alimentação é importantíssima, né? Sempre, fundamental. Fundamental. Então, a alimentação tem que ser equilibrada. Com certeza. Como eu falei no início, a gente deve focar em se alimentar com dieta rica em fibra. E o que é isso? É tentar trocar o excesso de pão, do bolo, do biscoito, por raízes, por folhas, que assim, muita gente não gosta, não está adaptado, até porque a gente olha ali para a vitrine da lanchonete, está muito mais chamativo aquele pastel, o hambúrguer, o misto, enfim. Mas são alimentos que, infelizmente, não são saudáveis. Então, devemos buscar, desde o início, construir hábitos alimentares saudáveis. Sim, sim. Algo a mais que o senhor queira nos acrescentar nesse momento de conscientização, aproveitando essa galera linda que está aqui com a gente, quem está nos assistindo? Eu acho que a mensagem principal que tem que ficar é: câncer coloretal é um câncer prevalente, porém prevenível. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito frequente, mas ele pode ser prevenido. Então, na aparição de algum desses sintomas que eu falei, dor abdominal, perda de peso, perda de apetite, sangramento nas fezes, alteração do formato das fezes, procure o seu médico. Se você tem mais do que 45 anos, procure o seu médico, peça a sua colonoscopia, que você vai com certeza conseguir descobrir aí o câncer antes dele acontecer e poder tratar da melhor forma. Doutor Paulo já está saindo, ele tem um compromisso. Já lhe agradeço pela disposição. Eu que agradeço, a brecha na agenda, que eu sei que é impossível, mas conseguiu chegar. Tchau, pessoal. Obrigado. Robson, obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui, tá bom? Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes, o esforço, o acolhimento e a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Ivone, quem nós vamos receber agora? Agora eu tenho que fazer a média, viu, Robson? Ah, é? Eu tenho que fazer a média. Porque quem vem agora é minha médica, entendeu? Não vale. Vale porque ela é menina, sabe de onde? Lá do Hospital da Mulher, e tem um atendimento maravilhoso. Estou falando isso porque a gente critica muito a saúde pública, mas temos médicos que se dedicam e entregam, assim, um trabalho excepcional. A gente sabe que tem crítica, mas também tem tanta coisa boa. E nessa coisa boa, a gente chama aqui doutora Bruna Garrido, ela que é médica. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que veio. A gente sabe que eles pararam a agenda para estar aqui. Pode sentar. Eu vou apresentar a doutora Bruna, uma mulher que alguém falou assim, ela dorme?
Alguém viu o currículo dela e falou assim, ela dorme? Acho que foi alguém da produção, não foi? Ah, lá, ó. Ela dorme. É uma mulher muito dedicada. Ela é médica, ginecologista e obstetrícia, graduada em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Pérola Baito, em São Paulo, subespecializada em endoscopia ginecológica, laparoscopia e histeroscopia, no Hospital Pérola Baito, também em São Paulo, títulos de especialista em ginecologia e obstetrícia e endoscopia ginecológica pela Febrasgo. É muito título, significa que a mulher é muito bem capacitada, e hoje estamos aqui com ela, que vai nos ajudar, vai falar um pouco sobre câncer do colo de útero, tão importante, tão fundamental, e é por isso que ela veio. Agradeço mais uma vez, tá, doutora, por ter vindo. Eu que agradeço. Sei de sua correria, né? E que bom que veio. É impressão minha? Tem um bebezinho? Temos. Ai, que bênção! Que Bem bênção! acompanhada. Já sabe o que é? Uma menina. Uma menina? Que maravilha! Que seja muito bem-vinda. Obrigada. Vou lhe perguntar coisas do dia a dia, coisas simples, mas que pra gente que precisamos saber é muito importante, né? Quais os principais exames de rastreamento para o câncer de colo de útero e qual a importância de realizá-los regularmente, esses exames? Tá, então assim, primeiramente, eu acho um tema super importante, porque o câncer de colo de útero é um dos cânceres mais incidentes, né, no mundo e no Brasil, principalmente. Ele é o terceiro em incidência, quando a gente fala na saúde da mulher, é um câncer que acomete apenas a mulher. E em mortalidade também, o terceiro. Acomete ainda países mais em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né? Até mesmo pela questão da vacinação. Quando a gente pensa em prevenção, que é o mais importante, a gente pensa no básico, que é o exame, o preventivo Papa Nicolau. Né? É um exame que muita gente tem medo aí, que acha que dói, gera desconforto, mas é um exame de extrema importância, é um exame gratuito, a gente tem no SUS. Ele é oferecido para mulheres a partir dos 25 anos, com vida sexual ativa, certo? Ele deve ser feito a cada 3 anos, após 2 exames normais anuais. E a gente tem agora, mais recentemente, não tão recente, mas já tem quase 11 anos de vacina. O SUS, em 2014, implementou a vacinação do HPV em adolescentes, né, entre 9 e 14 anos, idealmente antes de iniciar, preferencialmente antes de iniciar a vida sexual, mas não é um limite. Então, muita gente acha que por já ter vida sexual ativa não pode vacinar. Isso não existe, a gente deve vacinar até os 45 anos e lembrar que a gente sempre tem campanhas de resgate. Então, quem tem mais de 14 anos, está aí entre a faixa etária de 15 e 19, atualmente estava tendo uma campanha no SUS de resgate, vacinando mulheres e homens, tá? É uma vacina para vacinação de ambos os sexos. Lembrar que o homem é portador do vírus do HPV, então ele é transmissor do vírus do HPV, a gente esquece disso. E o HPV não é um vírus que causa apenas câncer de colo de útero, ele causa câncer de ânus, câncer de orofaringe, né? Então é importante a gente lembrar disso. E lembrar também da vacina, que ela é oferecida de forma gratuita para pacientes com câncer. Então, qualquer paciente com história oncológica tem direito à vacinação gratuita até os 45 anos. E pacientes imunossupressos, que já fizeram transplante, têm HIV positivo, fazem algum outro tipo de tratamento imunossupressor. Muita gente esquece de falar isso também. Ô, doutora, então não há essa necessidade de todo ano fazer o Papa Nicolau? É um exame, isso falando em SUS, né? Quando a gente pensa assim, Ministério de Saúde, o que a gente tem para a população, ele é um exame que, quando a gente tem 2 exames consecutivos negativos, então eu faço um primeiro exame aos 25 anos, um segundo exame aos 26 anos, ambos normais, eu posso espaçar essa coleta para 3 anos, tá? Agora a gente tem uma novidade, que é algo muito recente, agora de 2024, 2025 ainda está implantando, que é a chegada
da coleta, da genotipagem de HPV no SUS. Era algo que a gente já fazia no particular, e no SUS isso está entrando a partir em mulheres com 35 anos e repetindo novamente aos 45 anos. Então, a gente amplifica aí essa forma de prevenção e detecção precoce, né? E aí sim mudaria um pouquinho. Caso a gente tenha uma genotipagem positiva, a gente tem a importância da coleta anual, buscando lesões, né, de colo de útero em estágio ainda bem iniciais. Qual é a importância de nós estarmos discutindo esses temas, orientando em uma instituição de ensino? Né? É importante isso ser um tema do dia a dia das nossas escolas? Eu vejo a população jovem como a população principal para levar a informação, né? A passar a informação adiante. Então, a importância de a gente falar sobre isso nas escolas, até mesmo para a gente orientar as pessoas que não têm aquele contato direto. Então, muitas vezes, nossos pais, nossos tios, nossos avós, que têm uma cabeça assim de outra época, outra geração, que pensa diferente, que fala, nossa, mas esse exame eu não vou fazer. Falam que é um exame que incomoda. Mas para que esse exame? Ou senão, muita gente ainda tem na cabeça que tanto o exame de preventivo, mas principalmente a vacina de HPV, existe um tabu com relação a isso, né? Sim. Que eu vou vacinar minha filha de 9, 10 anos, mas eu vou estimular ela a iniciar a vida sexual. Não é um estímulo ao início da vida sexual, é uma proteção para que ela inicie a vida sexual de forma segura. É como qualquer outra vacina, né? Exatamente. Ao longo da vida que tem que dar a criança Mas ali acompanhando, existe né? muito Sim, isso. Eu sim. tenho no consultório, tanto no SUS quanto no particular, pacientes que chegam para mim sem os pais, sem mãe, e falam, doutora, eu vim, mas minha mãe não quer que eu vacine. Como é que a gente faz? Porque depende também, né? Às vezes dos pais para levar, para orientar, e aí eu oriento para buscar um posto de saúde que não precisa de ninguém para ir com você, né? E às vezes... E olha que a informação tem sido maciça, né? Maciça. Significa que tem que fazer mais campanha, né, professor? Sem dúvida. Tem que fazer mais campanha. É. Ô, doutora, qual é o outro índice, outra consequência que vem a causar as inflamações do útero? Tem assim é só HPV? Não. Não. Quando a gente pensa em inflamação, eu vou falar mais de doença inflamatória pélvica de forma geral, né? A gente pensa em outras bactérias de transmissão também de via sexual, e daí a importância não só da coleta do preventivo, mas do exame físico, da ida ao ginecologista. Então, toda mulher, quando inicia o seu período menstrual, ou até antes, se surgem dúvidas, crescimento de mamas, a mudança do corpo, deve buscar uma ginecologista para ser informada, ser orientada, esclarecer dúvidas. Quando a gente pensa em doenças inflamatórias gerais, a gente pensa em consequências outras. Não só câncer, que é uma doença maligna, mas a gente pensa em dor crônica, a gente pensa em infertilidade. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. E a gente consegue prevenir, né? Principalmente com o uso de preservativo. Então, é o quadro que eu mais adoro, gente. Alô, alô, quem fala? Eu queria saber por que a maioria dos exames que a senhora falou do SUS são para mulheres a partir de 25 anos. Mulheres mais velhas e não adolescentes também. É excelente essa pergunta, tá? É uma pergunta que muitas vezes a gente também se faz, né? Isso varia muito no mundo. Então, alguns países preconizam que esse exame ele seja feito 3 anos após o início da vida sexual, ou 1 ano, ou 21 anos, como os Estados Unidos, por exemplo. E por que no Brasil se implementou 25 anos? Porque pelos estudos a gente vê que mulheres abaixo de 25 anos têm uma prevalência, uma incidência de câncer de colo de útero muito baixa. Tá? Acredita-se que existe um fator de imunidade associada e que para a gente ter uma lesão de câncer de colo, uma lesão de colo, né, que cause uma alteração significativa, a gente precisa ter anos de... Como é que eu vou falar a palavra? Contato com aquele vírus. Então, aquele vírus agindo de forma contínua ao longo dos anos causa essa lesão. Então, quando a gente leva para a prática... para a questão de custo, prevenção e quanto isso vai impactar de forma positiva na população, se estabeleceu esse corte, pensando em tudo isso. Mas, assim, isso a gente vai falar em protocolos do Ministério da Saúde.
Mas muitas vezes a gente inicia essa coleta já previamente, a depender do sintoma da paciente, de quando iniciou a vida sexual, do tipo de exposição. Quando ela já tem aquele diagnóstico, é câncer de colo de útero, a gente sabe que o corpo é um todo. Essa mulher fica muito mal psicologicamente, emocionalmente. Com certeza. Isso Precisa de um acompanhamento psicológico, né? Eu estou falando isso porque ainda no ano de 2025 há muito preconceito. As pessoas acham que quem vai ao psicólogo, quem procura o psiquiatra, é doido. Não, gente, às vezes a pessoa está num momento que precisa de uma ajuda. E esse é o momento, né? A pessoa está ali naquele processo de saúde, debilitada, e vocês encaminham, quando essa mulher já está com esse quadro, olha, é positivo, ela tem câncer de colo de útero, ela precisa de um acompanhamento integral. Muitas vezes não só do psicólogo, né? O nutricionista, o fisioterapeuta. Com certeza. Quando a gente pensa em saúde, principalmente em prevenção, a gente já pensa no acompanhamento multiprofissional, né? Então a gente não pensa só no acompanhamento médico, mas como você falou, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, muitas vezes psiquiatra, quando a gente precisa lançar mão de algumas medicações para ajudar, né? E não só com o diagnóstico de uma doença maligna, mas outras patologias, como a gente vai falar de endometriose, que o doutor Lino vai citar também, da importância desse acompanhamento como forma até mesmo de acolhimento, de entendimento, né, para a paciente entender por que aquilo está acontecendo, como está acontecendo, de que forma a gente pode melhorar, né, essa evolução, esse prognóstico, esse tratamento, né, as condições mesmo. Até para que ela também aceite, porque muitas vezes o ser humano fala assim, até o comprimido que o médico passa, ele toma com raiva. Então aquilo vai ficar ruim para que lá na frente ele já não precise mais dessa medicação. Não, e a gente entender também que a aceitação faz parte de todo esse processo, né? Quando a gente tem um diagnóstico de qualquer doença. Então, obviamente, a gente passa primeiramente por uma fase de negação, uma fase, às vezes, a depender. Muitas vezes, quando a gente pensa em doenças relacionadas à transmissão sexual, a gente pensa também em vergonha, a gente pensa no julgamento do outro, né? E muitas vezes quem julga é até mesmo o parceiro. Então, muitas vezes o parceiro julga sem nem entender o que está acontecendo, né? E o apoio da família, seja qual for o quadro de doença, seja crônica, benigna, maligna, a família tem que estar inserida nesse processo, né? Com certeza. E daí a importância, eu falo muito isso em consultório, quando eu recebo uma paciente com um preventivo normal, a gente faz um exame normal, e aí vem uma genotipagem de HPV positiva. Todo mundo fica desesperado. Doutora, peraí, essa palavra é o quê? O quê? Genotipagem de HPV. Isso significa o quê? Que detectou? Detectou que essa paciente, na coleta como se fosse do material do preventivo, tem um HPV ali, tem um vírus, né, um subtipo de vírus HPV positivo. Isso gera um desespero. Eu sempre falo, gente, 80 a 90% da população, quando eu falo 80 a 90 é quase todo mundo, né, já entrou em contato com o vírus do HPV. É algo comum. Nem sempre a gente vai ter manifestação de doença, e daí a importância da vacinação para melhorar esse sistema imune a combater essa lesão de forma mais avançada. Mas 80% a 90% da população já entrou em contato, e na maioria das vezes a gente nem fica sabendo, né? Nem nós médicos, nem o paciente fica sabendo, porque ele não tem repercussão clínica. Eu sou Simone Vanderlei, pedagoga, sou professora da Universidade do Estado da Bahia, sou coordenadora geral do programa Universidade para Todos pela UNEB em toda a Bahia. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, né, ingressar na universidade. Também fui a primeira pessoa da minha família a ser servidora pública. Foi tipo final de Copa do Mundo, né? Porque realmente era uma expectativa de mudança de vida, de investir na carreira, né, de ter uma segurança realmente profissional, pessoal. Então foi muito importante. O governo da Bahia reafirma seu compromisso com a valorização dos professores e das universidades públicas, assegurando um reajuste salarial progressivo ao longo de 2025 e 2026. E reestruturação na remuneração para analistas e técnicos universitários, com criação de tabelas específicas para regimes de 40 horas semanais, além de outras melhorias.
Esses avanços são frutos de um diálogo contínuo e responsável, aproximando a relação entre governo e universidades e promovendo o fortalecimento do ensino superior público, essencial para transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento do Estado. Valorização presente, futuro pra gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, é com você mesmo, é com vocês que estão aqui na plateia. Eu disse que ia ser rapidíssimo o nosso intervalo. Já estamos caminhando aqui para o último bloco. E aí hoje nós estamos aqui no Saúde Mulher, discutindo temas importantes aqui com minha comunicadora, a nossa Ivone Lemos, aqui. Olha, quero ver você mais vezes aqui na Estação do Saber. Então, que tema nós vamos abordar, Ivone, e quem vamos conversar? Vamos falar sobre endometriose. Alguém conhece, sabe o que é? Sim. Sabe, já ouviu falar? Então, hoje a gente vai estar aqui com um médico ativista da causa endometriose. É o menino mais que propaganda. Ele é um médico que cuida com muito carinho das mulheres que convivem com a endometriose. Nós estamos falando de... Doutor Carlos Lino. Vem pra cá, doutor Carlos. Eu quero saber o que é isso, que eu não sei. Então, doutor, Ivone. O doutor Carlos Lino é membro da CNE, Comissão Nacional Especializada de Endometriose da FEBRASGO. É membro da diretoria da SBE, Sociedade Brasileira de Endometriose, especialista em videocirurgia pela FEBRASGO e Sobracil. Eu sei que o currículo dele é vasto, mas aí a gente ficaria aqui falando muito, né? Doutor Carlos Lino, ele é dedicado à causa da endometriose. Muitas dificuldades, né, doutor? Sem dúvida. Em primeiro lugar, agradecer o convite, Ivone, Robson, né? Parabenizar por um evento como esse. Eu acho que uma ação como essa é extremamente importante. Você conscientizar as pessoas sobre determinadas patologias, principalmente patologias tão prevalentes, né, como a endometriose, como a Bruna teve a oportunidade de falar de câncer de colo de útero. A endometriose é uma doença prevalente assim, na sociedade, na população feminina, em torno de 10% das mulheres em idade reprodutiva podem estar cursando com endometriose, ou seja, de cada 10 meninas que estão aqui, seguramente uma vai ter endometriose ou alguma já tem endometriose. Então, é uma doença que pode provocar um quadro de muita dor compromete a qualidade de vida. Então, a gente está falando da importância do diagnóstico de uma patologia com uma prevalência muito grande na população feminina e na população feminina em idade reprodutiva, é o que a gente está vendo aqui. A gente tem hoje em torno de 10% da população com essa patologia. Isso significa que no Brasil 6, 7 milhões de mulheres com endometriose. Então, é muito importante você buscar o diagnóstico. Então, nós temos 2 desafios na endometriose. Um é o desafio do diagnóstico. Para buscar o diagnóstico, a mulher precisa ter uma atitude proativa. Aquela mulher que sente muita dor, muita cólica no período menstrual, ela deve procurar o ginecologista para entender por que ela tem tanta dor. A dor não é normal, não dá para a gente relativizar e considerar a dor normal. Então, o primeiro desafio é o diagnóstico, depois vem um segundo desafio, que é o tratamento. A gente tem hoje no nosso país os 2 desafios, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Mas tudo isso passa pela conscientização das pessoas para buscar esse diagnóstico, para buscar o atendimento médico e, a partir daí, definir os critérios de tratamento. E os principais sintomas para ela ter... Porque muitas vezes a mulher sente dor, mas o fluxo não é intenso. É um fluxo normal. Ah, não, a cólica é normal, porque a gente fomos criadas ouvindo isso. Ah, a cólica é normal, toma um remedinho aí que vai passar. E vai mascarando essa dor, que a gente tem que lembrar que dor, gente, não é normal em nenhum momento, mesmo você sangrando. Correto, doutor? Perfeito. Então, assim, bacana essa pergunta, porque o que chama mais atenção na endometriose, o que mais dá um alerta para buscar o diagnóstico, é a cólica menstrual. É uma dor ligada ao período menstrual da mulher. Então, aquela menina que tem muita cólica, que a mãe vai para o pediatra, vai para o ginecologista, vai para uma emergência, aquilo começa a se repetir, aumentar de intensidade, persistir, deve ser buscado um atendimento especializado para buscar o diagnóstico. A endometriose, habitualmente, ela não cursa com aumento de fluxo do endometrial. E no dia a dia, como essa endometriose paralisa a mulher, né?
Então, o dia a dia, assim, isso é importante colocar, porque a endometriose não dá um carimbo que a mulher tem uma doença assim, exuberante, nada. A gente classifica ela em 3 estágios de doença e necessariamente ela não evolui do estágio mais inicial para um estágio mais agressivo. O que é muito importante, que eu chamar a atenção para ficar como mensagem com uma plateia tão jovem, é que se a dor ligada ao período menstrual ela persiste, evolui, aumenta de intensidade, pode evoluir para uma dor na relação sexual, pode evoluir para uma dor para urinar, pode às vezes passar para uma dor crônica, independente do período menstrual. Se ela começa a evoluir muito, ela tem que buscar o diagnóstico. Estamos hoje aqui com essa plateia de jovens em um colégio estadual. Sempre falamos que o primeiro passo é a informação, né? Claro. Por que a gente fala sobre isso? Eu trabalho na comunicação desde 15 anos. E só em 2021 eu vim saber o que era endometriose. Só que esse problema dessa desinformação, a gente sabe que não é só com a população, com a sociedade. A própria sociedade médica, ginecologista, das UBSs, do postinho de saúde, não sabe o que é. E aí, como é que a gente resolve tudo isso? Uma população que não tem ciência do que isso existe e alguns médicos, que a grande maioria, não sabe o que é endometriose, não teve essa matéria na faculdade. Então, a endometriose ela se tornou uma questão tão importante pela incidência que eu coloquei aqui, 10% da população feminina de idade reprodutiva, que ela se tornou uma questão de saúde pública. Sim. Né? Quando eu tenho uma população, só no Brasil, de 6 a 7 milhões de pacientes portadoras, aquilo é política pública. Você precisa identificar essa doença, precisa definir tratamento de doença. Para isso, você tem que falar sobre a doença, você tem que estudar sobre a doença. E de alguns anos para cá, a comunidade médica vem fazendo isso com intensidade muito grande. Quando você leu aí do que eu participo, eu sou membro da Comissão Nacional de Endometriose da FEBRASO. A FEBRASO é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eu sou da diretoria da ASBE, que é a Sociedade Brasileira de Endometriose. Então, você está vendo, uma patologia, ela tem uma comissão na maior sociedade especialista de ginecologia da América Latina, que é a FEBRASO, e ela tem uma sociedade só de endometriose, onde a gente faz cursos, congressos. A gente estava falando aqui agora de um evento que a gente sempre traz aqui para Salvador, chama SBE e Elas. Isso melhorou muito a conscientização do próprio ginecologista, né? O ginecologista hoje bem formado, que passa numa residência médica, passa num bom curso de formação, seguramente ele vai saber atender e buscar um diagnóstico de endometriose. Talvez ele não consiga estar estruturado para um tratamento cirúrgico mais complexo, para isso você precisa criar núcleos de tratamento, né? A gente tem um núcleo, aqui hoje você está vendo 3 pessoas de um mesmo núcleo, Bruna, Paulo, eu, a gente trabalha junto no mesmo núcleo. Então, é preciso você criar núcleos de especialistas para tratar adequadamente, somente quando você tem uma indicação cirúrgica. Mas a identificação da doença, o tratamento da doença básica, da doença superficial, um ginecologista bem formado, passou por uma residência médica, se qualificou, seguramente ele hoje já sabe fazer. Então, se você percebe que um amigo, uma colega, está enfrentando muitas dores pélvicas, ela tem enjoo durante a relação sexual, ela sente dores, ela acha que todo mês está grávida porque fica inchada, né? Enjoada, e vai lá, faz exame de laboratório, faz exame de farmácia. E uma pergunta que eu tenho a fazer, antes de abrir para todo mundo, a menina adolescente que tem muita inflamação urinária, é possível que ela esteja enfrentando aí uma condição de endometriose? Então, como eu falei assim, a gente não pode negligenciar diagnóstico, nem pode superdiagnosticar. Tá. Nem tudo que a mulher sente é endometriose. Existe uma tendência hoje, depois que se começou a falar muito da endometriose, de se considerar que toda dor pélvica, toda dor para urinar que pode ser endometriose. E não funciona assim. Tá. Uma dor para urinar repetida, ela pode estar fazendo ali uma infecção de área de repetição, chamada cistite de repetição. Mas pode ter a ver com endometriose. Mas volta àquela mesma questão, ou seja, eu preciso do diagnóstico, porque, por exemplo, quando eu tenho endometriose que acomete aparelho urinário, bexiga principalmente, ela pode ter infecção de repetição, ela pode ter dor para urinar. Mas aquela jovenzinha, adolescente, faixa etária muito jovem, é pouco provável que ela já tenha uma doença acometendo o aparelho urinário. Pode acontecer, mas não é o dia a dia. A doença, para ela evoluir, na grande maioria das vezes, ela precisa de um tempo maior. Isso não é respeitado em todos os casos. Como eu falei aqui, eu já operei paciente de 24 anos para fazer ressecção intestinal. Acontece numa faixa etária mais baixa, acontece, mas não é o dia a dia. Então, não dá para a gente acreditar toda a dor pélvica, toda a infecção urinária para endometriose, porque aí a gente vai estar
forçando muito e o diagnóstico, e a finalidade não é essa. A finalidade é buscar o diagnóstico adequado. Doutor Carlos Lino, eu quero chegar mais juntinho nessa câmera aqui. Nós somos uma plateia de jovens, muita tecnologia, e hoje virou mania da gente se consultar na internet, no Google. Então, a gente busca vários pareceres. Eu estou sentindo, vou lá no Google, em vez da gente procurar um especialista. Qual é o perigo disto, de você não procurar um especialista e se consultar na internet? Então, o Google ele é bom e é ruim, né? Ele é bom porque ele dá acesso a uma série de informações, mas você tem que aprender a filtrar esse tipo de informação. E essas patologias que são mais prevalentes, hoje virou um modismo e a gente vê muita coisa na internet que seguramente vai prejudicar mais do que ajudar. Então, é preciso filtrar isso com cuidado e buscar uma informação mais adequada e mais precisa. Onde é que você busca a informação precisa? Nas sociedades de especialidade, são pessoas que estudam isso o tempo inteiro. Como eu falei aqui, a Federação Brasileira tem um site, tem um Instagram, a Sociedade Brasileira de Endometriose é super atuante, a gente tem um Instagram muito movimentado, lá tem aulas gravadas, tem encontro com especialista, tem evento o tempo inteiro, todo mundo tem acesso a isso hoje, então você tem acesso a receber uma informação extremamente qualificada de profissionais que fazem isso o tempo inteiro, que estudam isso, que criam evidências disso, né? Quando a gente fala em medicina, a gente fala em evidência científica. Não dá para dizer o que eu acho. Eu posso achar tudo, que sua roupa é azul, que a minha é amarela, que esse auditório está vazio. Eu acho o que eu quiser, mas eu preciso criar e buscar evidência disso. Onde é que você busca evidência? Nos sites sérios, nas sociedades de especialidade, nos profissionais qualificados para falar daquele tema. Eu queria mandar um beijo quis aí para todos os professores dessa escola. Um beijo quis, Rita, o carinho que nós fomos recebidos por vocês, por essa diretora. E quem tem perguntas, quem quer fazer pergunta. Alô, quem fala? Meu nome é Maia. Oi, Maia. A minha pergunta é, toda mulher que tem endometriose precisa parar de menstruar? Então, Maia, boa pergunta. Né? Excelente. Assim, a gente, como eu te falei, o principal na endometriose é buscar um diagnóstico. A partir do diagnóstico, você vai definir pelo tratamento clínico ou você tem uma indicação cirúrgica. Mas um princípio básico, quando eu tenho um diagnóstico de endometriose, se essa paciente não tem nenhum risco obstrutivo, se ela não está desejando engravidar, que eu tenho que fazer uma avaliação mais adequada, um princípio básico é suspender a menstruação. Por quê? Porque, como eu falei aqui no início, a grande maioria das pacientes ela tem uma sintomatologia muito ligada ao período menstrual. Então, é aquela jovenzinha que menstrua com muita dor. Então, o que é que eu faço ali? Eu tiro a menstruação e vejo o que acontece. Numa boa parte dessas mulheres, a gente considera que mais ou menos 2/3 dessas pacientes vão ficar sem dor com essa alternativa de suspender a menstruação. Que é uma coisa muito simples hoje, uma pílula anticoncepcional contínua, eu faço isso, né? Uma baixa dose, e vou observar. E aí é interessante isso, você perguntou, por quê? Se eu faço um bloqueio hormonal e aquela jovenzinha continua com dor, acende uma luzinha amarela, eu preciso ver melhor essa moça. Ou seja, ela está medicada, ela deveria melhorar a dor, mas ela está mantendo dor. Por que está acontecendo? Eu preciso ir buscar. Mas é fato que o princípio básico, tem dor no período menstrual, eu vou bloquear a menstruação dela. Eu posso até fazer como um teste terapêutico. Eu não tenho um exame de imagem na minha cidade, eu moro numa cidade pequena, e eu tenho uma mocinha que tem muita dor. Eu bloqueio a menstruação, observo. Se ela tiver endometriose, ela tem uma chance grande de melhorar da dor. E aí eu fico atento, vamos ver o que vai acontecer aqui e vamos acompanhar essa jovenzinha. Doutor, uma pergunta que me surgiu agora. Uma mulher que tem endometriose, ela está impedida de engravidar ou ela vai ter problemas durante a gravidez? Excelente pergunta também, Robson. Isso é muito importante pontuar. A endometriose é um fator importantíssimo de fertilidade, como foi falado aqui, né? Então, se a gente puder considerar assim, os dois fatores principais da endometriose é dor e comprometimento de fertilidade. Mas nem toda mulher que tem endometriose está infértil. A gente sabe que a endometriose compromete a fertilidade em mais ou menos 50% das portadoras. Significa dizer o quê?
que mais ou menos 50% não tem fertilidade. Então, depende de extensão de doença. Como eu falei, tudo passa pelo diagnóstico e pela idade dessas mulheres. A gente estava comentando com alguém aqui hoje, as mulheres estão deixando para engravidar muito mais tarde e não combina nada com o óvulo dela, ou seja, a partir dos 35 anos ela já começa a ter uma diminuição mais acentuada de reserva ovariana e às vezes você chega no consultório, uma paciente com 38, 39, você vai engravidar quando? Não, ainda não, eu vou deixar para mais tarde. Só quando ela quer engravidar mais tarde, ela já não tem uma quantidade de óvulo, uma qualidade de óvulo que permita isso. Pode ser que tenha, isso também não é sinal não, mas assim, o que tem impactado muito hoje a fertilidade é a idade, as mulheres estão deixando para tomar decisão muito tarde. Então, a endometriose, ela não carimba infertilidade. Eu posso ter uma mulher com endometriose que é jovem, que chega no meu consultório, e eu tenho o diagnóstico da doença, mas ela é bem jovem, e eu oriento ela a tentar engravidar. E se não for uma doença extensa, comprometa tanto a arquitetura pélvica, nada, ela seguramente vai engravidar, mesmo tendo a doença. Mas aí é importante aquilo que eu falei. Se eu tenho um diagnóstico de uma paciente com a idade mais avançada, com a doença mais exuberante, eu tenho que pensar no que a gente chama de aconselhamento reprodutivo. Hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, para essas mulheres que fazem a opção de ter filho mais velha estou falando na questão reprodutiva, de congelamento de óvulo, né? Mas ainda é uma coisa que impacta muito, porque é muito cara, tem um custo elevado, nem todo mundo tem acesso. Volta àquela questão, discutir política pública, também no contexto de endometriose, também no contexto reprodutivo. Alô, alô, quem fala? Seu nome, por favor? Meu nome é Isabela. Eu queria perguntar, a endometriose pode ser assintomática? Pode ser assintomática? Até pode, Isabela, é possível. A gente considera que em torno de mais ou menos 10% das mulheres portadoras de endometriose podem ser assintomáticas. Se isso acontecer, bota a mão para o céu, agradece, tem um prestígio com o homem lá imenso, porque assim, em torno de 10% pode ser assintomática. Isso é curioso, porque nesse percentual de paciente assintomática, eu tenho um paciente no consultório, como eu tenho muito tempo fazendo isso, eu tenho um paciente no consultório até com doença exuberante e que consegue se manter assintomática. E aí vai o que eu te falei aqui, de evidência do que você acha. A gente hoje tem quando a gente está no evento de endometriose, de congresso, fala muito assim de opinião de especialista, que está há muito tempo fazendo isso, e o que eu observo, assim, isso é pessoal, não é evidência científica, mas o que eu observo em consultório é aquelas mulheres que têm uma atividade física muito frequente e que são disciplinadas na alimentação, elas convivem muito melhor com a doença na questão de sintoma. Ela consegue se manter com muito pouco sintoma, ou às vezes até assintomática. Um dia eu tive uma colega anestesiologista, colega nossa, ela é viva, estou falando, ela é triatleta, e ela tem uma doença exuberante com infiltração intestinal e tudo mais, e ela é totalmente assintomática, mas precisa fazer acompanhamento médico. Por quê? Porque se eu tenho uma doença exuberante, às vezes intestinal, a doença intestinal ela pode evoluir até para uma obstrução intestinal. Como é que eu sei se está evoluindo? Quando muda sintoma e com o exame de imagem. O exame de imagem hoje me permite identificar risco obstrutivo, mas também é o que a paciente relata para o médico, é o sintoma que ela relata. Ela pode, por exemplo, não ter uma dor importante, está assintomática, mas de repente ela começa a ter alguma dor para evacuar, ela começa a aparecer sangue nas fezes, às vezes tem paciente que defeca em fita. Mesmo sem dor, ela pode estar evoluindo doença. Então ela precisa de atendimento, precisa de acompanhamento. Endometriose não é diagnosticar e mandar embora. Você faz um plano para a vida inteira de acompanhamento, mas pode ser assintomática sim, sendo objetivo. Eu vou pedir ao doutor Carlos Lino que olhe para aquela Câmara do Saber, dá seu recado para as meninas, para as senhoras que estão aí nos vendo. Então, primeiro, agradecer o convite da Ivone, do Robson, parabenizar aqui o Thales de Azevedo por uma iniciativa como essa, uma plateia, né, cheia, uma sexta-feira à tarde, isso realmente deve se parabenizar sobre isso, incentivar outras ações desse tipo. E se eu posso deixar uma mensagem aqui em relação ao tema que eu ouvi falar, que é endometriose, eu diria isso numa plateia tão jovem, que se vocês têm muita cólica, se uma irmã de vocês, se uma amiga, se uma vizinha tem muita cólica menstrual, tem muita dor pélvica, pense na endometriose, busca um atendimento com um ginecologista. É ideal que seja um ginecologista especializado, se não um ginecologista bem formado, e discuta sobre a possibilidade de diagnóstico, para a partir do diagnóstico a gente conseguir fazer prevenção de complicações, a gente
prevenção de preservação de fertilidade e tudo mais. Então, deixaria como mensagem final uma situação como essa e agradecer mais uma vez aqui o convite. Eita, Ivone, chegamos ao nosso fim do pena, nosso né? programa. Então, um abraço forte aqui a todos vocês, ao Thales de Azevedo, ao doutor Lino. Até animada, né? E que plateia linda, linda. Até o próximo programa. Você que está em casa, você que está na escola, beijo no coração. Tchau, tchau.